Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio de podcast. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui do meu lado. Ele é sócio de 4 empresas, desde a parte de tráfego pago, lançamentos, educação, IA. São mais aí de 30 colaboradores no total, tá no mercado há 7 anos, mais de 70 lançamentos nas costas e mais de 60 milhões de reais gerenciados em anúncios online, viciados em esportes e o mais importante no meu ponto de vista, casado há um ano com a Yasmin. Seja Amém. bem-vinda, Leozão. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite. Cara, Estou parabéns aí pelo resultado que você tem tido, cara. Eu sou um admirador do teu trabalho. Queria que você apresentasse rapidinho, eu já queria emendar com uma pergunta, assim, de cara. Se tu pudesse começar, se tu fosse começar hoje, cara, Aham. onde é que tu ia? Boa. Bom, como o Rafa falou, sou casado há um ano com a Yasmin, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Atuo no marketing digital há 7 anos. Nossa. Caramba, quase me sinto velho, no mundo que muda tão rápido. E, cara, se eu fosse começar hoje, eu começaria pelo marketing digital, pela educação. Eu acredito muito em educação, acredito muito em conhecimento. Eu acho que o conhecimento e a educação, ela transforma, Massa. entendeu? Massa. E nessa parte de educação, quando tu fala assim, eu começaria pela educação, como tu já faz lançamentos, tu não deixa de estar atuando na área de educação, certo? Sim. Tu começaria sendo o educador e professor, ou tu procuraria entrar na área de educação por meio de um professor ou um educador? Massa. Eu começaria pelo Érico Rocha, que é como eu comecei, porque o Érico, ele fala, ele meio que ele abre a nossa cabeça e ele explica o marketing digital, como é, de fato, né? Ele é para mim é o pai do marketing digital no Brasil. Depois que a gente entende o Érico Rocha, entende o papel, inclusive, de cada um dentro do marketing digital, eu iria para o tráfego. Que foi o que eu fiz. Então, eu não sei qual seria outro caminho, né? E por que o tráfego? Porque tem muita empresa precisando. Hoje, não dá, na minha visão, não dá para depender do orgânico. A gente tem que investir em tráfego. Então, tem um mercado gigantesco de empresas que precisam e tem poucos profissionais. Tu acredita que hoje tem poucos profissionais de tráfego? Assim, pelos dados que eu vi, o Brasil é o país no mundo disparado que tem mais gestor de tráfego. Aham. A galera é medíocre, eu sei disso. Esse A é o galera ponto. é ruim, não sabe nem vender o próprio serviço e ainda quer prestar tráfego para os outros. Mas como é que tu vê o tráfego pago hoje no Brasil, que se tu balançar uma árvore, que é um gestor de tráfego? Tem muito, mas tem poucos capacitados. Tá. Né? A maioria deles sabe aquele famoso apertar botão, né? Então, sei subir uma campanha, sei fazer uma campanha de engajamento, sei fazer uma campanha de vendas. Isso é muito fácil, literalmente, assim, cara, eu não precisaria pagar alguém para fazer isso. É muito simples. Só que, por exemplo, olhando para nossa agência, cara, hoje 20% do que a gente entrega, 15% é tráfego. A gente passa muito mais tempo falando de marketing, de vendas. Então, cara, tu tem que estruturar o teu time comercial, tu tem que ter um bom time de vendas, tu tem que criar uma boa estratégia de marketing digital que realmente funcione. Tu tem que ter um site preparado, um site que transforme visitantes em clientes, em vendas. Então, eu acho que sim, tem muitos gestores de tráfego, mas tem pouquíssimas agências. Querendo ou não, hoje, né, 7 anos não é muito tempo no mercado de marketing digital. E hoje a gente está ligado a muito próximo dos grandes players do país de marketing digital. O Thiago Nigro, o pessoal da G4 Educação. Os grandes players estão muito próximos. Isso mostra que, cara, não é muito difícil tu realmente alcançar uma pessoa que está no topo, tu fazendo um bom trabalho. Tu falou assim, ó, eu montaria uma agência de marketing ali focada em tráfego pago, certo? Sim, Mas hoje o que eu faço na minha empresa, 20% é tráfego, sim. certo? O que é que eu visualizo com essa questão para quem não entende muito do assunto? Então a gente faz muitas outras coisas dentro da agência. Sim, Só que eu percebo que esse também é um dos principais erros das agências. É que eles fazem coisa demais, total. certo? No teu ponto de vista, quais são os pilares principais que uma agência tem que ter para ela não se perder no meio do caminho? Porque às vezes a empresa vai lá e, pô, apareceu um cliente agora de edição de vídeo, vamos implementar a edição de vídeo dentro da empresa. Total. Não, apareceu um cliente ali que está precisando de design, vamos arranjar um design. Não, vamos fazer um social media e tal. E aí o cara deixa de ser uma agência de tráfego performance, ele se torna uma agência de publicidade, Frankenstein. Frankenstein, que faz de tudo e não faz nada direito. Sim. Infla o time e não consegue ter o resultado. O que é que tu acha que é importante uma agência de tráfego e performance? Eu não falo mais nem tráfego, porque tráfego é só um dos É uma pilares, é uma engrenagem. engrenagem. O que é que tu acha importante uma empresa ter para ela não se perder dentro do processo? Massa. Cara, por que eu gosto de tráfego? Porque para mim é um serviço escalável. Então, o mesmo gestor de tráfego, ele consegue atender bem 15, 20, 30 empresas, dependendo do segmento, né? Para a gente, que a gente atende muito e-commerce, o nosso gestor fica no máximo com 10 contas. Agora, se a gente estivesse falando de clínicas, por exemplo, ele conseguiria atender 15, 20, 25 bem, certo? Trabalhando com Google Ads. Então, por isso que eu defendo o tráfego. Eu acho que quando você vai montar uma agência de marketing digital, primeiro tu tem que entender qual é teu core. Cara, o que que eu domino? O que que realmente eu vou vender? É social media?
Eu sou uma pessoa muito criativa, cara, eu entendi um modelo aqui legal, tenho bons clientes, eu consigo escalar isso. Beleza, é social media. Não, é tráfego, é copy, é criação de sites, é gravação de conteúdo. Primeiro você tem que entender seu core, beleza. Esse serviço, eu consigo cobrar bem e ele é escalável? Isso é importante. Porque se ele é escalável, mas eu não consigo cobrar bem, provavelmente eu não vou ter muita margem. Se ele é escalável e eu consigo cobrar bem, ele é um puta modelo de negócio, que para mim é o tráfego, certo? Então, dentro da Insight, né, a parte de tráfego, o nosso core é o tráfego, é nosso produto. O que eu vendo e o que o cliente espera não é tráfego. O cliente contrata uma agência para ter resultado para vender, sabe? A gente sabe que depois de 2, 3 meses, se o cliente não estiver vendendo mais, ele não estiver tendo lucro, ele vai demitir a agência. Então, eu trago ele para o produto tráfego, mas a nossa entrega vai além. A nossa entrega é, cara, eu preciso analisar a estratégia de marketing digital desse cliente e fazer realmente criar uma máquina de vendas para ele vender mais e permanecer crescendo. Porque o resultado de um ano não pode ser o mesmo do ano seguinte. E aí, assim, acho muito legal isso, porque por a gente estar no bastidor de muitas empresas, a gente aprende muito também. Isso eu acho muito massa. Cara, trabalhar com 30, 40, 50 empresas, claro, vai ter aquela empresa que tem faturamento de 80 mil, 100 mil, mas tem aquela empresa que tem faturamento de 200, de 300. Por que uma empresa está crescendo mais rápido do que as outras? Por que a outra empresa está tendo mais dificuldade? E aí, com isso, a gente aprende, a gente traz essas melhorias para os clientes e a gente aprende para o nosso negócio mesmo. Total, a gente aprende. Pedro Sobral sempre falava isso, aprender com o dinheiro dos outros. É bom demais. Exatamente, é Cara, bom é bom demais, demais. cara. E tu falou uma coisa muito verdade, né? No final, o cliente não compra o tráfego, ele compra o resultado. E isso, no meu ponto de vista, para vocês que estão assistindo, independentemente do que vocês vendam relacionado a marketing, vocês têm que vender resultado. Aqui, por 100%. exemplo, no Estúdio Soul, que é um dos nossos business, né? Eu vendo resultado, cara. O cara vem pra cá, querem fazer vídeo, eu falo, tu quer vídeo? Ele quer. Pra quê? Pra vender mais. Então tu quer vender mais, não quer vídeo. Exatamente. Vamos desenhar uma estratégia para que tu venda mais. Entendeu? Então, quando tu entende que o cliente ele quer vender mais, 99,9% dos empresários, se tu perguntar qual a dor deles, eles vão falar, quero vender mais. Ele pode até falar, gestão. Por quê? Que tu quer resolver a gestão? Para vender mais, ou então para ter mais margem. E no final Exatamente. das contas, é o principal gargalo. E como tu tá no tráfego há muito tempo, cara, e tem muitos clientes relacionados a isso também, se tu pudesse elencar ali qual os principais pilares ou o principal pilar para uma campanha de tráfego ser bem sucedida, Massa, massa. para negócios locais, para e-commerce, etc. É criativo, é público, é estratégia, é o anúncio, do meu ponto de vista, criativo, não sei no teu. O que Cara, é que tu acha relacionado a isso, cara? A gente fez um evento ontem, inclusive interno para os nossos clientes, que a gente trouxe 3 pilares: marketing, vendas e fidelização. Porque a fidelização está dentro do LTV, né? Então, adaptando isso para o tráfego, o criativo é chave, porque, por exemplo, se eu estou investindo 3 mil reais por mês, e eu estou com um monte de criativo ruim, um monte de anúncio ruim, e eu invisto esses 3 mil reais, o que vai acontecer? Meu criativo ruim vai chegar a muito mais pessoas. E aí eu vou ter, por exemplo, 100 leads com 3 mil reais. Com a mesma campanha, com o mesmo gestor, o mesmo investimento que você está fazendo na agência, que você paga a Insight, por exemplo, se você tiver criativos melhores, em vez de chegar a 100 leads, pode chegar a 300 leads, mudando uma parte da engrenagem, que é o criativo. Criativo é o que escala, cara. Total. Então, assim, a gente já atende empresas que investem 5 mil reais por mês, 2 mil reais por mês, e atende empresas que investem 500 mil reais por mês, 700 mil reais por mês. Com a grande diferença olhando só para o tráfego criativo. De um lado, a gente tem empresas que testam 15, 16, 18 anúncios por mês. Do outro lado, a gente tem empresas que testam 15, ou 50, 80, 100 anúncios. A gente fez um lançamento mês passado com mais de 200 anúncios sendo testados. Entendeu? Então, e outro ponto Criativo, no final das importante, contas. criativo. E conhecer o teu público. Porque também não adianta o cara, você literalmente ser criativo e criar vários vídeos, mas o teu público é atrativo pro teu público, de fato, entendeu? Que Então, tipo de vídeo é que atrativo pro teu tipo de público? vídeo, por exemplo, olhando para e-commerce, é a modelo com produto, é só o produto, é externo, é interno, é shooting. Eu tenho um cliente que a gente trabalha há muito tempo e, cara, a gente sempre fez muito shooting profissional. Então, sempre a gente testou muito assim. Cara, uma vez, o influenciador foi lá na loja, fez um provador, ele gostou muito e ele falou assim, Léo, vamos testar? Foi o melhor resultado que a gente teve. Inclusive, 2 anos. A Zara, ela sempre rodava de shooting. Sim. E aí, de poucos meses pra cá, acho que 4, 5 meses pra cá, ela, inclusive, no site dela, muitas das fotos não são mais nem de shooting profissional, Sim, é de uso, inclusive, na rua. Tem umas fotos lá das modelos na rua, na própria rua, com gente atrás, passando, etc., trazendo movimento mesmo. E eu vejo que isso é muito da cultura do
público novo que está entrando no mercado. Essa galera nova, ela quer esse UGC, né, que a gente chama, que é conteúdo feito pelo usuário. Nativo, Hoje orgânico, tu TikTok. ainda vê muita diferença entre vídeo, foto, ou tanto faz, ou é teste, porque eu Cara, vejo que a gente está muito na geração do vídeo. sim. Mas eu acho que foto, de vez em quando, dependendo do nicho, ainda dá resultado. O que é que tu visualiza em relação a isso? Eu sei que tu tem muito e-commerce e a maioria creio eu que seja moda, né? Não Sim. sei se sim ou se não. Mas como é que tu visualiza isso, cara? O formato, vídeo, foto, agora com essas IAs que estão fazendo vídeo, que estão fazendo foto, como é que tu visualiza isso nos Cara, criativos? eu acho que, tenho certeza, na verdade, com base nos nossos testes, se eu pegar todos os clientes, até de segmentos diferentes, seja educação, seja varejo, atacado, vendas, o que mais funciona é vídeo, disparado. Tá? Em alguns segmentos, como tu falou, imagem funciona muito bem também. Eu acredito que imagem é bom para a gente ter um lembrete, para a gente ter um carrossel de remarketing. Então, por exemplo, quem entra dentro de um e-commerce, visualiza uns produtos, sai. É interessante eu ter um remarketing ali com o carrossel dos produtos que a pessoa visitou. Mas o pilar principal são vídeos. Vídeos criativos, vídeos dinâmicos. E além disso, assim, basta olhar hoje pro Instagram, cara. A gente passa o tempo inteiro vendo vídeo, assistindo vídeo, Reels, Total. TikTok, só vídeo o tempo todo, entendeu? YouTube, mais vídeo. Como é que tu visualiza assim o formato, o futuro das agências, cara, já falando nisso? Porque assim, Nossa. tem os vídeos, tem as fotos e tem a agência. Tu visualiza que agências de tráfego, elas tendem futuramente a continuar perpetuando, elas tendem a assumir com o tempo por causa da IA, no teu ponto de vista, ou elas tendem a se tornar ali squads internos das empresas, né? Porque tu Massa. falou que tu atende empresa que bota 400 mil reais. Por que essa empresa não tem um time interno de tráfego, se Sim. ela tem um porte tão grande no teu ponto de vista? Como é que tu vê a tendência? As pequenas vão continuar com o gestor de tráfego, as grandes vão montar time interno, ou vai continuar do jeito que está? Como é que tu visualiza esse futuro relacionado a Massa, isso? ótima pergunta. Um cliente que ele investe mais de 500 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, por que ele não tem um gestor de tráfego interno? Porque, cara, um bom profissional é muito caro. Quanto tu cobraria hoje para ficar só em uma empresa e abandonar teu negócio? Cara, eu não sei. Eu acho que eu nunca aceitaria o dinheiro que fosse, entendeu? Para mim não faz sentido, não é meu negócio. E por que isso acontece? Porque tem poucos profissionais bem capacitados. O que eu acredito que vai acontecer é o seguinte, com a IA, com a automatização da meta, porque é muito bom pro Instagram, pra meta, fazer com que a campanha seja fácil e gere resultado fácil. Por quê? Porque o empresário vai ter mais resultado, ele vai investir mais, vai ter mais resultado, no final a meta vai ganhar mais dinheiro. TikTok, todas as ferramentas. O Google Ads, do que quando eu iniciei para o que é hoje, cara, é muito mais fácil mexer no Google Ads hoje. Tem uma campanha lá que é segmentação otimizada, que é a campanha que mais escala, mais traz resultado, e a que menos eu testo. Eu simplesmente coloco leads qualificados, eu mostro para ele o que são clientes, leads qualificados, e ele me entrega um público parecido com aquele. Então, o que eu acredito é que as agências de tráfego, e eu acho que as boas, elas já entendem isso, elas não são agências de tráfego. Elas são agências de marketing digital que o cliente quer resultado. A partir do momento que eu viro a chave para isso, e eu começo a gerar resultado para meus clientes, cara, um cliente satisfeito, não tem concorrente, entendeu? Quantos clientes nossos estão com a gente há 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é assediado por várias empresas e entram em empresa concorrente nossa para fazer vídeo, entram em empresa concorrente nossa para quem sabe implementar um CRM e o cliente mantém fiel com a gente. Por quê? Porque no final ele tem resultado. Então, agências só de tráfego que se limitam a subir campanha, essas eu acho que vão sumir. Ou vão sumir ou vão cobrar muito pouco. Tipo, R$ 500, R$ 600, R$ 800. Entendi. E é um modelo. E tá tudo bem E tá nisso, o tudo cara quiser ganhar bem. a E, escala desse cara, e formato. faz sentido. Eu, E eu tinha ainda te vai ter feito, uma margem muito boa. eu tinha te feito uma pergunta, mas eu acho que tu não respondeu. Se tu tiver respondido, só me Tá, relembra. Quais são os pilares que tem que ter dentro dessa agência de tráfego, de boa. marketing? Que é o tráfego 1. Aí tu falou de CRM, eu lembrei agora. Sim, Vale a pena ser o cara que implementa o CRM dentro da empresa? massa. Vale a pena ser o cara que faz o treinamento comercial, acompanhamento comercial? Eu tenho que ter um BI automatizado para o meu cliente, coisa nesse sentido. Eu tenho que fazer, tu entende? Eu que faço a copy, eu dou o direcionamento dos roteiros, eu gravo, eu edito, eu faço a... Massa. Quais são os principais, assim, Rafa, o cara tem que fazer isso aqui. Saiu disso aqui e já virou uma agência generalista. Rafa, pra mim depende de quem você atende, o que tu tá disposto e braço. E braço pra mim é você entender de gestão. Por exemplo, eu tenho um perfil suficiente para treinar colaboradores, para fazer essa entregar mais e eu consigo cobrar suficientemente para isso, porque eu tenho muitos alunos e o que eu vi já eles errarem foi o seguinte: eu começo a oferecer tudo pro meu cliente comum, porque, cara, o cliente pede, eu vejo que, R$ 300 a mais, R$ 500 a mais eu vendo, no final tô atolado de trabalho e ganhando a mesma coisa ou menos. Então não é inteligente. Então, assim, a gente atende muito e-commerce. O que é que eu percebi?
Cara, o marketing pode ser o melhor de todos. Se eu não resolver o pilar vendas, ou seja, para o e-commerce é o site, esquece. Não adianta. Pode ser quem for ali no tráfego, ele não vai vender mais. Então eu tenho que resolver o site. O que a gente se adaptou? Hoje, a gente é uma aceleração de e-commerce. Eu não faço campanha escalada para o cliente se ele não tiver com o site redondo. Quem é que melhora o site do cliente? A gente. Eu tenho esse serviço à parte. E aí, hoje, eu tenho um LTV muito maior. Eu tenho muito mais cases, eu tenho muito mais depoimentos, eu tenho muito mais indicação, eu posso cobrar mais, porque eu tenho muito resultado de e-commerce. Então, a gente se adaptou para o mercado. A gente escuta muito o cliente. A gente também atende muita clínica. E aí, no começo, né, cara, atendia clínica pra caramba, atendia inside sales, né? Qualquer negócio hoje que depende de um time de vendas para vender. Só que, cara, time de vendas, muitas vezes, cara, aquele primo, é aquele amigo, é aquela pessoa da família que tá sem trabalho e eu quero ajudar e eu coloco no meu time. Cara, vendas é pressão. Vendas, o cara tem que ter meta na goela, que tem que ter lead qualificado. A pessoa tem que entender realmente como ter uma gestão comercial. O que acontece? A maioria das pequenas empresas não entende isso, ou não tem tempo. O empresário não tem tempo e ele meio que delega e nada funciona. Se eu quero ter mais de 100 clientes dentro de um segmento como esse, ou vou ter sorte de encontrar 100 empresas que o comercial é muito bom, eu não tive essa sorte, ou eu vou Tu ter que... não vai ter essa sorte. Cara, e qual é o CAC de um cliente desse? Entendeu? Ou eu vou ter que fazer ou uma implementação comercial, ou um treinamento comercial, entendeu? Então hoje pra gente é muito alinhado. É olhar, cara, o marketing é bom, o marketing tá bom, vendas, soluciona o site, soluciona o time comercial. Tá redondo, cara, depois que está redondo, esquece. 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 Escala. E poucas pequenas empresas e médias empresas têm isso bem feito, têm isso redondo. Cara, eu acho que a minoria das... Na verdade, eu tenho certeza que é a minoria das empresas. Eu converso diariamente com vários empresários e eles não entendem que o jogo é de vendas, Não cara. É entendi. doideira, né? Eu não entendia lá atrás. Eu também não. Eu não entendia. Até eu ver um vídeo do Flávio Augusto falando que quando ele foi montar a WhatsApp, Uhum. a primeira escola de inglês dele, ele contratou 3 professores de inglês e 7 vendedores. Aí eu, caramba, se fosse eu montando, eu faria o jogo inverso. Eu contrataria 7 professores e 3 vendedores. O jogo é Cara, vendas, brother. comum. 7 anos eu passei 5 anos focando em operação. E a operação da Insight hoje, o time, cara, muito bom. Legal. Só que hoje eu faria diferente se fosse montar uma agência. Eu focaria em marketing. Produção de Marketing conteúdo. e vendas, produção de conteúdo. Cara, atrair cliente. Atrair é o principal. Esse é o jogo. O problema é que a gente é tão apaixonado pelo produto, o empresário é tão apaixonado Que pelo tá produto. errado isso, brother, do meu ponto Tá de vista. errado. A gente não pode ser apaixonado pelo produto. E, cara, e aí, assim, tu investe, sei lá, todo o teu dinheiro no produto. E na hora de vender, tu vai vender pra quem? Né? Eu escutei uma frase esses dias que é verdade. Quando a gente abre um Instagram ou uma loja online, ou um site online, é como a gente abrir uma loja no meio do deserto, ninguém sabe nada. E aí, eu, por exemplo, monto uma loja incrível, faço investimento na loja, faço investimento em produto, faço investimento em colaborador, beleza. E agora, como é que eu vou chegar até os clientes? Não tem mais dinheiro para investir, então eu faria o inverso. Doideira isso aí. Qual tu acha que é o principal erro das agências nessa questão de aquisição de clientes? É focar demais no serviço e menos na venda? Você acha que esse é o Certo. principal erro? Cara, eu acho que gestor de Pois deixa eu tráfego, melhorar a pergunta. principalmente. Pois deixa eu melhorar a pergunta. Como é que tu acha que uma agência que tá ali, que é a maioria, tá? Presa ali nos 20, 30, 50 mil de faturamento, não consegue passar disso? Por que esses caras estão engargalados? Porque eles têm que ter custos e estrutura de uma empresa grande, Sim. mas eles ainda estão no faturamento de empresa média, pequena, no caso. Como é que esse cara sai dessa barreira dos 20, 30k, 50k de faturamento que seja, para atingir ali os 100k de faturamento Cara, recorrente, muito simples. 200k? Marketing. Marketing. A grande verdade, tu sabe disso. Cara, as agências de social media, de tráfego, de copy, elas não fazem marketing. Elas são apaixonadas pelo produto. Porque é normal, por exemplo. A gente criou uma agência de gestor de tráfego. O que é que eu era? Um ótimo gestor de tráfego. Sim. Aí eu vou criar uma agência de gestor de tráfego. Cara, não tem nada a ver com isso com a outra. Sim. Eu sou um ótimo social media. Lógico, eu vou criar, logo, né? Eu vou criar uma agência de social media. E aí eu vou ser um social media muito bom e eu vou viver de indicação. Indicação tem um teto. Total. Eu não consigo triplicar a minha empresa dependendo de indicação, só se tua empresa for muito pequena. E se tu for muito bom com indicação, porque tu tem que fazer ações de indicação, conseguir pedir indicação, Exatamente. organizar, ter indicadores da indicação da indicação. Indicação. E se tu fizer uma. O Caio chama isso de roda do bem, né? Aham, É já a roda vi. do bem do Caio, de indicação. É que a gente não é intencional, cara. Eu acredito muito na indicação, só que dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho Não e dá é pra viver chato. de um canal. E é chato também tu ficar pedindo indicação demais pros clientes. Do meu ponto de Muito vista, eu acho chato. meio Então, chato, assim, cara. eu acho que
A maioria das agências que estão com esse faturamento, 40, 50, 60 mil, elas estão focadas na operação. Se a gente chegar hoje e falar assim, cara, o que tu faz de marketing hoje? Quanto tu investe de marketing hoje? Há quanto tempo? Há quantos meses? Quantos leads chega? Ele não sabe responder. E se ele tem esse faturamento fazendo marketing e vendas, é porque a operação dele é uma merda. Ele não consegue Sim. segurar um cliente por 3 meses. E tu acha que esse é um gargalo muito grande, as pessoas não terem indicadores para saber o que tá dando certo, o que não tá dando certo? Como é que tu acha que uma empresa pode resolver isso? É o quê? É um CRM? É um acompanhamento, a planilha e tal? Cara, primeiro passo. Porque se a gente for falar, implementar um CRM, faz não sei o quê. O cara vai investir 20 mil para no final ter dados. Feito é melhor do que perfeito. Como é que eu fiz da primeira vez? Criei uma planilha no Sheets, nome do lead, nome do responsável, canal que chegou, o que que ele quer, qual é o dinheiro que tem na mesa e a situação. Então, agendar reunião, em andamento, follow-up 1, follow-up 2, contrato. Simples assim. Quando tu começar a ter um. E aí faz isso por um mês. Quando tu começar a ter um volume legal já, poxa, tá dando ROI, tá mais organizado, aí vai para um CRM, vai para o Como, vai para, enfim, algum CRM para ter esses indicadores. Porque assim, eu falo isso para empresário. Quero vender 30% a mais mês que vem. Tá, o que que a gente precisa gerar nos canais de marketing para a gente vender os 30%? Entendi. Né? É só investir em tráfego, é produzir mais conteúdo, é abrir um canal novo, a gente precisa ter, Marketing, cara, no a gente contexto precisa geral, ter é dados. produção de conteúdo. A gente tá na era do conteúdo, a galera não Sim. entendeu muito sobre isso, né? É. E aí eu volto pra pergunta inicial. Se tu fosse começar hoje, tu falou, começaria pela mesma forma, ramo de educação ali e Sim. tal, tráfego pago. Mas agora tu falou sobre produção de conteúdo e marketing. Tu investiria em marketing. Então, vamos supor que o Léo vai montar hoje uma agência. Tu iria para a parte de tráfego pago, prestação de serviço, certo? Sim, sim. Prestação de serviço. E teu canal de vendas principal seria produção de conteúdo e marketing e tacar tráfego em cima disso para Tacar aquisição de tráfego, clientes. tacar tráfego, social selling, inbound. E falar sobre vendas, né? Que no E final falar das contas é o sobre que conta, vendas, cara. cara. É você assim, quem é meu público-alvo? São pequenos empresários. Claro. Quais são as dores dos pequenos empresários? Cara, novos clientes, meu cliente está indo para o concorrente, minha agência de tráfego não funciona, meu site não funciona, começa a produzir de conteúdo em cima dessas dores, você vai ter seus primeiros clientes, começa a mostrar os teus resultados para as pessoas, faz tráfego em cima disso também que vai. Massa demais. Sobre o mercado de educação, entrando agora na parte de lançamentos. Leozão, quando eu te conheci lá atrás, há uns 7 anos atrás, mais ou Aham. menos, tu, porra, já era uma referência nessa parte de lançamentos, me espelho muito em você aí, você é um cara muito brabo e tô feliz com Valeu, a sua irmão. presença aqui de Valeu. verdade. Cara, lançamento ainda existe, meu irmão, no mercado? Eu vejo muita gente grande no mercado, o próprio Ícaro de Carvalho, eu vi recentemente falando sobre o método de lançamento tradicional, com as aulas ao vivo, CPL, etc. Como é que tu enxerga o lançamento hoje, comparando ao lançamento passado, que é bem Bem diferente, diferente. e comparando a um futuro imaginável? Como é que tu enxerga o método de lançamento clássico do Érico Rocha e quais são as diferenças que estão acontecendo no mercado das novas metodologias? Que eu vi agora que tem essas aulas fechadas com ticket, Sim. tem aula secreta, tem o perpétuo com aula secreta, tem N formatos. Como é que tu visualiza a metodologia? Quando eu falar de lançamento, entenda não como a metodologia do Érico Rocha, mas como botar teu infoproduto no ar nesse sentido? Como é que Sim. tu vê isso? Cara, eu acho que todo mundo devia abandonar lançamento. Deixem tudo pra mim. Tá ruim, o mercado tá difícil. Não, brincadeira. Cara, as pessoas, na verdade, acreditam que lançamento é modelo de negócio. Quando a gente começou a falar de lançamento, quando eu entrei no mundo de lançamento, era um modelo de negócio. Eu fazia do meu modelo de negócio. Cara, trazia um expert, criava uma estratégia, criava lançamento, vendia pra caramba, tava muita gente em casa durante a pandemia, funcionava e eu vivia disso. Eu fazia por expert 4, 5, 6 lançamentos no ano, ia muito bem, faturamento, tá, 5 milhões, 3 milhões, 10 milhões. A gente viu, né, isso na pandemia. O que acontece é que lançamento é marketing, é uma estratégia. Então, o lançamento tradicional, o lançamento gratuito, ele é uma estratégia que funcionou muito bem e, cara, para mim vai continuar funcionando. Porque lançamento nada mais é do que um movimento de marketing para a gente atrair as pessoas para um evento e nesse evento a gente fazer uma oferta irresistível. Marketing, oferta irresistível e escassez funciona. Independente do tempo, sempre funcionou e sempre vai funcionar. O que acontece é, o marketing ele ficou mais caro, a atenção das pessoas ficou mais cara, é mais difícil, a concorrência é maior e as pessoas estão na rua. Então, o dinheiro que estava só nos cursos online, nos intensivões, nas masterclass gratuita, agora está em evento presencial, está em restaurante, está em viagem, está disperso.
Cara, fui muito mais em evento presencial, por estar em São Paulo também, mas muito mais em evento presencial esses últimos 2 anos do que eu ia em 2020, 2021, 2022. Então, isso é um fato. Agora, saindo do lançamento e olhando para o mercado da educação, cara, para mim, nada transforma mais a vida das pessoas do que educação. Eu tô aqui hoje, pô, com 27 anos, me considero novo, com os resultados que eu tenho, ganhando o dinheiro que eu ganho, com as empresas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho de marketing digital em vendas, porque lá atrás eu fiz curso, e eu faço até hoje, eu invisto até hoje. Então, eu acredito em educação. E, por exemplo, frase do Thiago Nigro. Cara, quantas pessoas no Brasil têm problemas financeiros? A maioria, sei lá, centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas. Será que está saturado? Será que não dá para a gente vender mais? Será que não dá para a gente ensinar as pessoas a gerirem as finanças melhor? Com certeza. A questão é, não dá para viver mais só de lançamento. Uma agência de lançamento, não dá para viver mais de lançamento. A gente tem que entender como uma esteira. Então hoje, cara, planejamento estratégico, ações todo mês. A gente tem que plugar estratégias para gerar previsibilidade. É enxergar o lançamento como um método de venda, Um não como método de um modelo vendas. de negócios. Exatamente. O modelo de negócios é o infoproduto, O certo? É infoproduto. o infoproduto, esse é o modelo de negócio, a educação online. O Educação. lançamento é uma das estratégias de venda do infoproduto em Cara, questão. o maior exemplo, G4 Educação. G4 Educação vai entregar 500 milhões de faturamento esse ano. G4 Educação é uma empresa de educação, irmão. Presencial, inclusive. Tipo, se a gente for discutir isso sem pensar em G4 Educação, a gente vai pensar, pô, isso é escalável? Fechar turmas, imagina, pegar aqui o estúdio, turmas toda semana de treinamento presencial. A gente vai, não vou entrar nisso porque não é escalável. Tá aí, 500 milhões de faturamento. Apenas, né? Mas Então, assim, é a gente, cara, jogar o jogo de empresa mesmo. A agência de lançamento não é um hobby, é empresa, tá? Empresa, planejamento estratégico. Quais são as ações que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março? Os meus clientes que entram através de um lançamento. Como é que eu vou ter LTV com eles? Eu vou vender novos produtos? Eu vou plugar uma recorrência? Eu vou plugar um SaaS? Eu vou gerar indicação? Eu vou ter um evento presencial? Então, hoje, na nossa próxima, na nossa, em uma das nossas empresas, na SF Educação, a gente literalmente tem um calendário do ano inteiro. A gente tem 4 lançamentos gratuitos, intensivões gratuitos no ano, e a gente tem lançamentos pagos, a gente tem evento presencial, a gente tem ações de marketing para abrir e atrair pessoas em mais canais. Então a gente está colocando mais energia no YouTube, no TikTok, no Instagram. A gente analisa muito os dados, vê o que está funcionando mais, investe mais ali, investe mais aqui, e, cara, o que esse nosso cliente, que hoje é sócio, levou 5 anos para fazer até 2024, a gente fez em 10 meses. E o mercado, entre aspas, está saturado. entendi, Entendeu? Assim, o entendi. jogo é mais profissional. Muito mais, total. Muito mais profissional. Hoje, tu falou sobre esteira de produtos, né? Eu vi uma definição bem legal. A esteira de produtos normalmente resolve o mesmo problema para a mesma pessoa com Sim, tickets diferentes, né? sim. Então ele entra para resolver problema de vendas aqui, depois eu tenho um curso de vendas, depois eu tenho uma mentoria de vendas. Tu enxerga que a esteira de produto ela é válida 100%, ou a gente pode também, dependendo do expert, trabalhar produtos intermediários só que resolvo problemas diferentes desse mesmo nicho. Eu não sei se tu conseguiu entender a minha Consegui, pergunta. consegui. É meio tipo uma constelação, né? Sem ser o cara seguir essa trilha. Uhum. Ele chegar no momento que ele pode ir para lá, ir para cá, ir para cá, e realmente abrir um business de vários Massa, produtos, vários massa. formatos. Não sei se tu já tem esse modelo na tua carteira, se tu visualiza isso, como é que tu enxerga isso? Cara, eu acho que depende do segmento. Tem segmento que ele vai trilhar uma linha de esteira de produtos clara, e vão ser 5, 6, 7 produtos. E tem outros que, por um termo até de nicho mesmo, de ticket do perfil de Hum. cliente, tu vai ter vários produtos com tickets menores e tu vai empilhar. Por exemplo, Isso depende muito do expert também, né? Porque muito. se o expert fala só de uma coisa, tu não tem como Tu abrir vai muito chegar a um produto, né? limite. Tu não tem como manter muito Cara, ele produto. só fala sobre vendas. Curso gravado de vendas, imersão de vendas, presencial de vendas, vendas para quem está no nível um pouco mais acima, acabou. Né? Sim. Então depende realmente muito do nicho. O que a gente faz para criar os produtos, e isso eu errei lá atrás, é o seguinte: a gente tem que analisar a pesquisa e escutar a audiência. É literalmente escutar o cliente. Todo mundo diz que escuta o cliente, mas na verdade no final do dia ninguém escuta. A gente escuta. A gente faz pesquisa para quem comprou e é aluno, para quem não comprou e para quem só é lead e ainda não comprou. E para quem comprou mais produtos também, lógico. Então, a partir do momento que a gente tem dados e a gente escuta os nossos clientes, eu crio o melhor produto. Então, o melhor produto não é o que o João acha, o que o Léo acha, o que o Vitor acha.
É o que o meu cliente quer, é o que ele tá pedindo. E o que muita gente erra é que, cara, eu sei muito. Eu sei marketing, vendas, fidelização, lançamento. Aí eu crio um mega produto que eu tento trazer todas as soluções dentro de um mesmo produto. O que acontece? Teu aluno entra, ele até compra, ele entra e ele fica confuso. E não faz, né? E a promessa não consegue ser muito clara. Porque tu vai prometer o quê? Se tu vai falar sobre O tráfego, sobre mundo. conteúdo, Tu vendas vai e tal. prometer o mundo, o cara não vai ter uma trilha de como Clara. aplicar clara, ele não vai ter resultado, tu vai ter menos depoimento. Então, é o que tu falou mesmo, é criar pequenos produtos com grandes transformações e fazer esse aluno ir andando na esteira conforme o que ele quer. E os melhores produtos, eles vão surgindo com base no que a tua audiência está O pedindo. problema é que muita gente ela é apaixonada pelo produto. Aí ela não escuta a 100%. audiência. Então ela, pô, esse produto ele é milagroso. E aí ele bate cabeça até quebrar. Porque não consegue trocar de formato, né? Como é que tu acha que a gente encontra, na verdade não encontra, como é que eu decido ou eu pesquiso se aquele expert ele é um bom expert e tem futuro eu Massa, trabalhar com esse cara ou se não massa. tem futuro? É o que? É número de visualizações? É engajamento? É qualidade do nicho do cara? É o tipo de conteúdo que esse cara gera? Como é que tu visualiza assim, se vale a pena entrar, se não vale a pena entrar numa Massa, coprodução, cara, né? ótima pergunta. E só encaixa ali, ó, coprodução sempre Boa ou pergunta. vender lançamento, cara. Cara, depende do modelo de negócio. Pra gente, como a gente, graças a Deus, a gente construiu resultados sólidos, a gente trabalhou já com grandes experts e a gente sabe o quanto de energia a gente tem que colocar para um projeto crescer, a gente escolhe, a gente tem um perfil de cliente ideal. Então, hoje, para a pessoa entrar dentro da Insight, para a gente abrir uma conversa para ver se vale a pena com a produção, ele já tem que ter vendido pelo menos R$ 500 mil nos últimos 12 meses. Vendeu? Beleza, vamos conversar. Vamos ver qual produto, vamos ver qual segmento, vamos ver se realmente o expert quer fazer acontecer ou ele não vai colocar muita energia e vai ficar tudo em cima da gente. Esse é o nosso modelo. No nosso modelo de coprodução, a gente investe nas ferramentas e no tráfego. Skin the game, irmão. Total. 100% skin the game. Esse é o nosso modelo. Já tá num jogo diferente. São 3, 4 experts. E não vai muito além disso. É um modelo muito próximo de sociedade. Por isso que um cliente virou, inclusive, sócio. Aí deixa eu te colocar uma pergunta aqui no meio. O que que essa agência de lançamento, o cara tá querendo montar uma agência de lançamento hoje? Vale a pena ainda? Pra mim, pra caramba. Tá. O cara quer montar uma agência de lançamento hoje. O que que ele tem que fazer e o que que ele não tem que fazer? Porque aí entra na mesma questão da agência de tráfego. Sim. Às vezes o cara quer fazer tudo. É. É a agência de lançamento que cuida da copy, é a agência de lançamento que cuida do site, da página de captura, dos disparos e etc. Qual o papel da agência de lançamento? Se depende, tanto faz, tem agência que pega tudo, tem agência que não pega tudo. Tá. E qual participação? Quantos por cento? Boa, boa. Obviamente, assim, Rafa, meu modelo de negócio já tem minha autoridade, etc. Mas o cara que vai fazer tudo, por exemplo, é 50-50, é 30, é 20, eu vou entrar só com tráfego, eu entro com quanto? É. Tem essas Delicado. questões no teu ponto de vista. Só finalizando a primeira pergunta, a parte eu falei da parte de coprodução e o nosso contexto. Qual era o meu contexto no início? Cara, sabia que eu tinha consumido o treinamento gratuito, mas eu não tinha expert e eu não tinha autoridade, porque eu não tinha resultado para falar. Então, nesse momento, tem que abaixar a tua cabeça e, entre aspas, aceitar o que vem. Agora, com a experiência que eu tenho hoje, cara, procura alguém que tem audiência, que o processo de construir audiência é um processo doloroso, muitas vezes o expert abre mão, não é um processo muito barato também construir audiência, a não ser que tu esteja num nicho muito bom, muito diferente, e o expert esteja realmente entregue a isso, tá? Então, alguém com audiência, eu prefiro pessoas com mais personalidade, porque nos lançamentos que a gente já trabalhou funciona melhor, tá? Eu gosto muito do nicho de concurso, eu gosto muito do nicho de carreira, eu gosto de nichos um pouco diferentes também, que têm suas peculiaridades, e é isso. Para quem está começando, fique perto de pessoas que produzem conteúdo para esse tipo de pessoa. Por exemplo, Érico Rocha, Priscila Zilo, Misha Menezes, Ladeira, porque quem está ali consumindo aquele conteúdo é expert. Então a melhor maneira de tu achar um expert, conversar e ver se faz sentido. Sobre a equipe, né? Por regra, a agência de lançamentos, geralmente ela entrega tráfego, ela entrega copy, ela entrega design, né, landing page, pode entregar social media. No nosso modelo, isso aqui a gente negocia, geralmente a gente paga metade, o cliente paga metade, ou o cliente tem um social media próprio. No meu modelo, eu defendo um social media para cada expert, tá? Até porque, enfim, é um modelo, um volume de postagens maior. E um gestor de projetos. O que geralmente acontece? 3 pessoas fazem tudo, é insustentável. Assim, a mesma energia e a mesma equipe não em habilidade, mas a mesma equipe
que gera um lançamento de 300 mil reais, ela pode gerar um lançamento de R$ 1 milhão. São pequenos ajustes. Hoje, no nosso time de lançamentos, tem em torno de 16, 17, 18 pessoas. Mais 3, 4 pessoas de vendas. Né? Todos os Suporte, tu nossos fala. vendas. Suporte tem 3. Acabou de ser demitido um, então tem 2. Mas vendas em que sentido? Tu fala recuperação de carrinho? Recuperação de carrinho. Recuperação Cara, de mês carrinho. passado a gente recuperou mais de 500 mil reais em carrinho. De um lançamento. Aí tu entra com Em comercial lá fevereiro. dentro, condição especial, Irmão, promoção, faz tudo pro cara fechar. Não tudo, mas faz o que muita coisa. acontece geralmente? Por Ou tu exemplo, a gente. mantém preço do lançamento, tu tem gatilho pra isso. Depende. O que a gente faz? Time de vendas é time de vendas. Independente de ser lançamento, Uma indústria, ou o que pastelaria. seja. Então, tu tem que criar motivação pra galera. Tem que criar um ambiente, tem que criar metas e comissões. Então, cara, o que a gente monta lá é absurdo. É absurdo. A gente cria lá um variável em cima do que eles vendem a cada volume de vendas. Por exemplo, meu vendedor Rafa vendeu 40 vendas, ele aumenta o multiplicador dele. Se ele chegar no número X, ele tem uma premiação. Se o time chegar no número X, tem uma premiação. A última premiação, a maior meta, cara, é experiência fora, é jantar do time. E a gente ainda divide 1% do PLL entre o time de vendas. Muito, muito bom. Enfim, com isso, com esse time alinhado, o que a gente faz? Se eu tenho uma oferta que ela vai até sexta-feira por 2.997 e no outro dia eu viro por 3.500, o meu time de vendas ele pode vender no outro dia com o mesmo valor, Entendi. né? E além da recuperação de boleto. Só que se a minha oferta está 3.500 e o meu time de vendas tem 2.997, se ele vender a 3.500, ele ganha mais comissão. Sim. Se ele vender a 2.997, ele ganha menos comissão. Se ele vender no boleto parcelado, ele ganha só a comissão em cima da primeira recorrência. Então, tu como vendedor, tu prefere vender 3 mil reais ou 300 reais de parcela? Onde é que tu vai ganhar mais? Nos 3, né? Exatamente. Vale a pena vender boleto parcelado? A inadimplência tá muito grande no mercado. Cara, Mas como é que tá? assunto atual. O que a gente fez? A gente tirou o boleto parcelado. E aí, o lançamento em cima O boleto parcelado é melhor do que o parcelamento inteligente? Não. Na minha visão, não. Tá? Mas tem seus acasos. O que a gente fez? A gente viu que 20%, digamos arredondar, 20% do faturamento era um faturamento projetado, não era um faturamento real. Uhum. Então, com base nisso, cara, a gente tá desses 20% que faltava, a gente estava recuperando 20%, 25%. Cara, esse dinheiro não entra. Eu pago um vendedor que, em vez de estar vendendo aqui perpétuo e vendendo o produto todo dia, ele tá recuperando o boleto, não tá fazendo sentido. Vou tirar o boleto parcelado. Tiramos, rodamos, e assim, ficou realmente mais saudável. A gente foi no Mastermind, que a gente faz parte, aí a importância de tu estar nos ambientes certos. E aí o cara falou assim: o maior erro é a gente tirar boleto parcelado achando que a gente vai ganhar mais. O cliente do boleto parcelado não é o mesmo cliente que paga no cartão, irmão. E a gente, caramba, é verdade. Pesquisa. Quantos por cento dos leads e compradores têm cartão? 50%. Cara, a gente estava deixando de vender para um monte de gente. Caramba, tem muita gente que não tem cartão E ainda, não né? tem, irmão. Ou não tem limite. E aí entra no teu ticket. Pô, a gente vive um produto de 3 mil reais, nosso produto de entrada. É todo mundo que tem 3 mil reais para dar à vista no cartão de limite? Cara, não é. Com juros vai para quase 5. Não tem. A maioria das pessoas não tem. Então a gente abre boleto parcelado, faz aquele efeito W, abre o carrinho, 3, 4 dias, abre o boleto parcelado. A gente tem muito mais alunos. A gente encontrou uma solução de uma empresa externa. Primeira vez que a gente está fazendo, eu acredito no trabalho deles, foi uma recomendação muito boa, então eu acredito que vai dar certo. Se der certo, eu aviso. Mas que ela promete recuperar 70% dessas vendas. Então, cara, a gente abriu o boleto parcelado de novo. Foram quase 200 vendas de boleto parcelado, a 3 mil e pouco. É um ticket maior do que o normal, né? Lógico, quem tá pagando ali no início no cartão à vista tem uma condição especial. E desse faturamento antes que a gente tinha 20% recuperado, a gente tende a ter 70%. Num lançamento de 2 milhões, cara, é muito dinheiro, entendeu? Fora que a gente está trazendo mais pessoas para dentro do curso que vão aprender, que vão ter as vidas Pode comprar transformadas, outro produto, que né? depois pode comprar outro produto, que vai construir com o nosso método. Então, fantástico. Isso é massa demais, cara. Mas nessa questão do boleto parcelado, se a pessoa não paga, o nome dela pode ficar sujo? Aí depende do. Porque tem empresa que compra a dívida, né? Eu não sei Exato. se tu tem umas empresas que compram Tem, a dívida. Então, tem. por exemplo, o cara começou ali, eu tô com 50% de inadimplência. Tem empresa que compra a tua dívida É.
em relação a isso também, é uma possibilidade futura, né? Não sei Cara, se vai do entrar com modelo de isso, cada um, se entrar com isso fica muito né? Vai forte, do cara. modelo de cada um. Então, você pode negativar o nome, pode não negativar. Um detalhe importante que é legal para quem tá assistindo, se for uma mentoria de 3, 4 meses, não faz sentido tu passar lá em 12, 24 vezes, Sim. né? Porque senão, consumir, Terminou. cara, chegou ali quinto mês e não tô pagando, vou pagar ainda metade do curso, eu já vi tudo, a inadimplência é gigante, né? Então, a gente faz estratégias, seja diminuir as parcelas, você ter uma recuperação muito forte para isso não acontecer. Entendi. Ou então um acompanhamento esporádico, né? Ó, de setembro vai rolar não sei o quê, né? Exatamente. Lá na frente um evento, tu vai ter 50% off se tu estiver pagando direitinho, alguma coisa nesse Exatamente. sentido. Cara, qual é o principal erro de quem faz lançamento, Cara, o principal erro de quem faz lançamento, no teu ponto de vista? para Quem mim, faz coprodução, tá falando agora do coprodutor, cara, né? para mim Agência, agência. é achar que tráfego vai resolver tudo. É não produzir conteúdo. Cara, no final do dia é produção de conteúdo. É a forma que você gera teu conteúdo, é a forma que tu atrai as pessoas, é a forma. Porque assim, tem um monte de gente na internet que produz conteúdo superficial. Aquele mais do mesmo. Tipo, até coach mesmo. O cara fala um monte de coisa que todo mundo fala, frase que todo mundo fala, não é conteúdo profundo. Tipo, é cansativo. Então, tem muita agência que fecha lá com o expert é bom, vamos criar uma linha de conteúdo. Faz 10 conteúdo que não entrega nada. Já ao contrário, os experts, cara, o cara entrega conteúdo, o cara faz live, o cara aloca energia no YouTube. Tu falou do Ícaro de Carvalho, eu acompanho o Ícaro também no YouTube. Cara, adoro os vídeos do Ele cara. começou agora no YouTube, tá Cara, muito forte, né? o Ícaro, o G4, tem um monte de gente produzindo muito com o Paulo Vieira, um monte de gente, é bom. Então, assim, pode errar no tráfego, mas se tu acertar na audiência, o lançamento vai ser bom. Se Nossa. tu acertar no tráfego, na audiência, na aula, na captação de leads, nos traqueamentos, tu vai ter um lançamento de sucesso. Lançamento YouTube ainda, as aulas? Cara, eu faço YouTube. YouTube. Eu vi um lançamento do Ícaro que ele fez semana passada. Me surpreende negativamente no sentido de, pô, Poucas pessoas. pouquíssima Eu gente, vi. brother. Eu, que doideira, meu Eu irmão. conheço Assistindo ao também. vivo, será que ele botou tráfego? Ele tá fazendo vídeo Pois é, orgânico pra cara. testar, que é um puta nome, né, de mercado também. Só que eu acho que chega um nível de audiência do cara que ele não tem mais por onde crescer, brother. Tem uma Cara, galera que chega no nível, por exemplo, o Marcos Paulo agora disse que vai parar os eu lançamentos vi. dele. Eu vi. Vai só investir na agência de lançamento que ele Aham. tem. E eu vejo assim, cara, se o cara não se reinventa, brother, chega uma hora que o cara não tem mais audiência. E Ícaro de Carvalho, todo mundo do mercado digital conhece o cara já. Ou já comprou dele, ou não aguenta mais, É. entendeu? E aí o cara se estagna nesse sentido, cara. Agora O entrando, Érico também, né? o Érico também. O Érico, ele tá, eu acho que ele tá indo para outro caminho, né? Agora parece que ele está querendo ir Cara, para outro então, caminho. você vê, né? A gente foi nesse mesmo Mastermind, foi em fevereiro, eu acho. E aí foi o Rui. O Rui é da equipe do Érico. Acho que ele é sócio do Ladeira, né? O Érico e o Ladeira são Sim. sócios. E aí ele fez o debriefing do lançamento que ele fez na Black Vitalice. Faturou acho que 70 milhões de reais. E aí a gente tá de fora, a gente, cara, pô, o Érico já, sei lá, investiu quanto em tráfego, já com certeza alcançou o Brasil inteiro, já tem aluno pra caramba. Pra onde o cara vai crescer? O cara vai lá e mete o lançamento de 70 milhões de reais. É muita coisa, né? Cara, entendeu? É assim, um problema de cada vez, né? É. Eu quero chegar nesse problema de, nossa, impactei muitas pessoas, tenho muita base de leads, o que é que eu vou vender? Pra quem eu vou vender agora? Mas um movimento que eu tenho percebido é justamente esse que tu tá falando agora, do Érico fez esse lançamento. Perfeito. Qual a próxima entrega que ele pode fazer agora, se ele já empilhou tudo? Quem tá fazendo um lançamento agora, que teoricamente vai ser grande pro Dia dos Namorados, é o Thiago Nigro junto com o Bruno Perini Sim, também. Eles sim. juntaram todos os produtos deles dois Foi. e estão fazendo tu compra um e leva outro. E o próximo lançamento? Qual vai ser a oferta mais agressiva que Cara, essa? Não tem como ter uma oferta mais agressiva que essa, cara. conteúdo de Mastermind. Eles falaram sobre isso lá. A gente tem os lançamentos de plantio e lançamento de colheita. Esse lançamento de produto vitalício, qual é o cálculo? Qual é o meu ticket médio? Né? Então, dentre os clientes que entraram, qual é o ticket médio de produtos que eles compraram da minha esteira? É 5 mil reais? Beleza, vou fazer um lançamento de todos os produtos por 5.500. E eu vou antecipar. Então, é um lançamento de colheita. Bate esse ticket. É o que eles provavelmente estão fazendo. Provavelmente eles fizeram esse cálculo e eles viram que é uma forma interessante para gerar caixa. Só que dentro do grupo Primo, cara, hoje tem portfólio, hoje tem vários produtos. Eles vão aprender lá como gerenciar o dinheiro deles, como investir, e depois eles vão contratar um assessor, porque no final do dia o cara não quer virar um assessor interno. Mas é justamente esse o futuro do marketing que eu vejo, Sim. cara. O curso, o infoproduto, que antigamente era o produto principal,
no meu ponto de vista, Aham. hoje ele não é mais o produto principal, ele é um produto de entrada. Produto de entrada. A galera vai vender mentoria, vai vender acompanhamento, vai vender SaaS. Vai vender só. Acho que foi o Thiago Finch que fez o lançamento dele agora, no final das contas, para vender um SaaS. Sim. Tá ligado? Recorrência. Hoje, como é que tu visualiza dentro dos modelos de negócio de lançamento? Perpétuo, o cara vai numa recorrência, comunidade, SaaS, o que tu acha que é o melhor caminho pro cara Cara, seguir tudo. inicialmente? Ter tudo Tipo, na esteira? Não, inicialmente não. O teu final aí foi importante. Realmente, o lançamento, né, a estratégia de marketing, ele é um canal que, cara, se a gente tá fazendo muito dinheiro no primeiro produto, Vamos bater nele. fantástico, vamos bater nele e vamos plugar uma esteira pra gente ter ainda mais lucro, né? Aquela questão, é 7 vezes mais barato fazer com que meu cliente compre de novo do que adquirir um novo. Mas aproveitar esse momento. A partir do momento que eu tenho essa primeira remessa de alunos, eu tenho que entregar meu produto, escutar eles qual é o problema e solucionar mais produtos. Agora, quem começa já querendo inventar, sem aluno, querendo, cara, eu vou criar um SaaS, vou criar uma mentoria, vou criar uma implementação, vou criar um curso, já começa errado. Porque ele não sabe ainda qual é o problema que o cliente dele vai ter. O que é que o cliente dele realmente vai falar no final, entendeu? Por exemplo, quando eu criei minha agência, eu estava começando, cara, quando eu atingi meus primeiros 50 mil de faturamento, eu não sabia que meu problema ia ser marketing e vendas. Eu cheguei lá para depois entender esse problema. Quando eu atingi 100 mil de faturamento, eu não sabia que o problema seria contratação e gestão de equipe e estruturação de time. E aí, quando eu atingir 200, e aí tu vai tendo problemas ao longo das etapas. Então, o que que tu tem que se preocupar? Fazer uma boa estratégia de marketing, seja perpétuo, seja lançamento pago, seja lançamento gratuito, seja captação, agendamento Produzir muito e conteúdo. vendas, produzir muito conteúdo, lógico. E tu tem que entregar um ótimo produto. Porque o ótimo produto para o aluno, ele vai ter resultado. Ele tendo resultado, ele vai ter outro problema. E quem é que vai resolver esse outro problema? Você. E se você não vender a solução desse próximo problema, ele vai comprar para o teu concorrente. É, isso é massa demais. Visualizar desse formato é massa. Então, tu começaria com um produto. Um produto. Um Um único mega produto. produto. O produto que o Expert domina. Qual o produto? Que o Expert Um mega domina. produto, mas sem ser aquele produto que aborda tudo de Cara, uma vez. transformação clara e rápida. Promessa, né? A galera É tipo sempre fala assim, na promessa, né, eu cara? fui num evento 3 semanas atrás. O cara falou assim, achei muito legal. O teu aluno comprando o teu curso, tá claro o quão rápido ele vai ter ROI? Tipo assim, quanto tempo ele leva para ele tirar o resultado do que ele investiu? 2 meses? 3 meses? Coloca claro isso na tua oferta. Isso vai tornar a tua oferta irresistível. E, cara, nada é caro ou barato. Tudo é valor. Rafa, tu vai investir aqui 500 mil reais, mas, cara, em 3 meses tu vai tirar 2 milhões. Tu investe? Investe. Eu invisto. Tu vai investir aqui 20 reais, mas em 10 dias tu vai ter aprendido o equivalente para gerar 5 mil reais. Tu vai investir? Vai. Então, muitas vezes a gente cria uma estratégia mirabolante, faz o lançamento e no final na oferta peca nisso. O ROI, claro, ó, eu vou te ensinar, vou ter um método para você implementar e aprender isso em até 45 dias, em até É a 50 promessa, né? dias. A É a galera fala na promessa. promessa. E Na aí, tipo PUV, né? Que assim, a galera chama tu pra ter a empresa. promessa e tu ter do lado um curso que entrega. Porque também, tem uma promessa irresistível. Sim. Chega lá, o cara não tem um passo a passo para gerar aquele resultado em 30 dias. Aí tu vende e nunca mais vende para esse cliente. Aí teu LTV é horrível, o tráfego vai ficando mais caro, a mídia vai ficando mais cara, vai chegar um momento que vai empatar e tu, cara, o lançamento tá saturado, vou sair do jogo. Então, é profissionalismo. É o cara entender de métrica, entender o formato. Exatamente. E no final das contas, cara, eu acredito muito que todo negócio é entender de gente, né? Tem que Sim. entender de pessoas, comportamento, o que, que a pessoa quer. No final das contas, é gente vendendo pra gente. Eu vi um vídeo do Exatamente. Flávio Augusto respondendo a primeira pergunta que eu te fiz, se fosse começar hoje. Ele responde claramente: eu criaria, segundo as palavras dele, Aham. eu criaria um perfil de IA Massa. com um expert de IA, Massa. para não depender do meu tempo. Aham. Então eu vou automatizar tudo, a produção de conteúdo, a postagem desse cara, o lançamento desse cara, e eu não depende do meu tempo. Aham. Entendeu? Entrando nesse questão de IA, cara, como é que tu visualiza o mercado do marketing digital no futuro com a IA entrando forte, pesado, cara? Porque saiu agora essa semana passada o do Google, né? O VO3. Aham. A galera tá fazendo. A galera da Absurdo. Black tá pisando em cima, brother. A galera do Black tá nojenta. Happy Entendeu? Nation. Tá doideira. Como é que tu visualiza o mercado em relação a isso, cara? Com a entrada da IA, tu acha que é bolha? Tu acha que veio pra ficar? Tu acha que vai ter aquela curva de adoção que sobe muito, depois cai, depois cresce, estruturada? Massa. Como é que tu visualiza Cara, isso? para mim, e a tecnologia, né? Então, inteligência com tecnologia, resultado, velocidade, escala. Então, eu acho que a gente
vive um momento de hype, no sentido de, é tipo aquela corrida, né? Quem lançar as melhores ferramentas rápido, quem fizer a primeira coisa, quem fizer o primeiro conteúdo sobre a novidade, ganha. Mas depois, e eu acho que em breve, porque aí é muito rápido, o mercado vai ficar maduro. E as grandes empresas que realmente saberem usar a IA da melhor forma, elas vão crescer absurdamente. E a gente vai ter uma divisão de empresas que têm a IA plugada para empresas que não têm a IA plugada de uma forma Vai ser absurda. gritante. Que, cara, IA é barato. É barato. Mas vai ficar mais barato ainda. Com certeza, daqui a 2, 3 anos vai ficar muito barato. Então, eu acho que, assim, algumas empresas vão precisar se reinventar. Porque a partir do momento que, cara, eu consigo. A gente tava falando isso aqui no começo, antes de iniciar. Uma semana atrás, eu fui subir uma campanha de uma imagem que o meu designer mandou, e com uma imagem, a IA me gerou mais 10 da própria Meta. E ela acabou de usar essa ferramenta. Então, lançar essa ferramenta. Então, imagina daqui a um ano, Total. quais são as imagens. E eu mandei um print, falei assim, cara, olha que louco. Aí mandei pro Gabriel, falei assim, cara, tá melhor que o nosso design. Tá melhor que o nosso design. Então, Eu fiz uma assim, imagem hoje nesse sentido também, cara. cara, é incrível. Poxa, será que uma agência que só produz arte, ela vai conseguir manter o ticket que ela vende hoje? Acho que não. Será que a gente vai ter agências de IA, agências de implementação? Cara, pra mim, com certeza. Porque no final do dia, eu acho, cara, o empresário não tem muito tempo de, cara, vou aqui passar um mês aprendendo sobre IA, aí depois vou treinar meu colaborador, aí vou fazer não sei o quê. Esse custo de energia é muito alto, para mim mesmo. Então, eu acho que a gente vai ter do mesmo jeito que surgiu as agências de tráfego, eu acho que vai surgir as agências de IA. E eu acho que hoje o mercado tem muita gente falando, mas tem muito produto ruim. Total. Produto meio que mais do mesmo, feio, ruim. E o que vai se diferenciar, no meu ponto de vista, é quem souber fazer o melhor marketing. A gente volta pro Perfeito, assim, cara. perfeito. Produto bom tem de ruma. É. Médico bom tem de ruma. É. Só que quem sabe fazer marketing? É. No mercado hoje não basta você ser bom, você tem que parecer ser bom. É. Entendeu? O que eu acho da IA? Tu faz assertivaço e eu sou altamente entusiasta de IA, cara. Pra mim, a IA, se você tá assistindo aí, pode pegar esse vídeo mais pra frente, cara. Vai ser uma das maiores disrupções da sociedade, assim, moderna. É a época de você ficar multimilionário, quem não é ainda. Entendeu? Se o cara souber surfar na onda, porque quem fez tráfego na época da pandemia, a gente já fazia, a gente limpou de rodo. Foi a melhor época ali, fiz muito caixa, certo? Tirei bons anos de sossego. Fez diferença na minha vida, irmão. Foi o ano que me deu sossego também, quem tava no tráfego na pandemia. E quem fez lançamento, vacilei, não tava no lançamento da pandemia, mas tava na agência de tráfego, tava com meus clientes faturando bem, ganhando muito bem, melhor muito. momento. Mas não surfei a onda do lançamento, certo? Mas eu tô surfando a onda da IA, de pouquinho em pouquinho. E eu acredito que quem entrar na onda da IA, cara, futuramente não, daqui 1, 2 anos, com a vai ser IA, rápido. tipo assim... E eu ainda digo mais, as agências de tráfego pago, que eu vou chamar agências de performance, porque o tráfego pago é um dos pilares, é da agência de performance, que não implementarem IA, podem ser a maior do mundo, mas vão quebrar, bro. Não vão nem quebrar, mas podem reduzir voltar para esse negócio local apenas. Você plugar IA é ter mais margem. Né? Ter mais margem, ter mais eficiência, ter mais tecnologia. A gente investiu em uma empresa de IA agora há pouco, tipo, a gente assinou o contrato de sociedade não tem nem um mês, é bem recente ainda, nem divulguei isso. E, cara, a gente teve esse papo. Cara, provavelmente o melhor produto de IA ninguém nem conhece, porque tá com um cara nerd que ele não sai do quarto dele, não faz marketing, ele não sabe produzir conteúdo e ninguém nunca vai descobrir. Então o jogo é marketing, é gerar visibilidade, é criar conteúdo. E eu até falei isso quando a gente, né, decidiu investir na empresa. Eu falei, cara, é impossível nos próximos 12 meses a gente não fazer R$ 1 milhão de lucro aqui. É impossível. Se a gente não fizer, estamos jogando errado. Total. Eu acabei de ver aqui, não foi na Forbes, eu pensei que tinha sido. Eu abri aqui e atualizou bem na hora. A empresa mais rápida a chegar assim, a $500 milhões em lucro líquido foi uma empresa de IA que se chama Vetor, que lançou tem meses. Nossa. Meses. Assim, 500 milhões de lucro líquido. Eu não tô falando de faturamento, não. Entendeu? Em meses, cara. E surgiu com um cara. E surgiu com um cara. Um cara. Que provavelmente foi sozinho. E mas o cara tem que saber programação? Nada. A empresa dele, inclusive, essa Vetor aqui é pra tu programar, é o que a gente chama de... Pô, esqueci o nome agora. Wind Code, né? Que é tu programar sem saber programação. Sim. Tu dá o prompt e ele programa pra ti. Cara, eu fiz um CRM inteiro aqui pra empresa. Ainda não tá finalizado, mas o CRM inteiro completo, do jeitinho que eu queria, brother. Com as funcionalidades que eu não encontrei em nenhum CRM. Cara.
Eu e a IA, em uma noite. Quero saber depois, Em hein? uma Esses dados noite aí de pra mim. bermuda em casa, eu e meu PC, brother. É doideira. Cara, é Mas- absurdo, é tipo, E é recorrente, escalável. escalável. Tu falou de escalável lá atrás. Agência de tráfego, no meu ponto de vista, não é, é escalonável, né? Porque querendo ou não, eu tenho que aumentar o meu colaborador também, o número de colaboradores. Mas isso daqui é escalável, meu irmão. Isso daqui é escalável. Então eu vejo muito que o mercado está indo para esse lado aí, e eu digo que vai ser uma das maiores trocas de dinheiro de mão na nossa geração. O dinheiro Cara, vai sair da mão de poucos e para até muito outra muitos. coisa que eu estava pensando, a gente faz o lançamento Latam desde 2020, 2021, né? Para hispanohablantes, e de 2023 para cá a gente começou a abrir para inglês também. Então, assim, a gente tem um expert, a gente faz campanhas literalmente pro mundo inteiro, todos os países. E o expert aprendeu a falar espanhol. E depois aprendeu a falar inglês. Agora com a IA, irmão, eu não é só hispanohablante em inglês, é qualquer língua. Porque no anúncio eu jogo numa IA boa, ele traduz e fala que nem nativo. Então, assim, Hey então, Jane é o nome da IA para fazer isso aí. hey Jay, se tu tem um negócio hoje que ele te possibilita tu vender para pessoas que estão fora do país, a barreira da língua não é mais um problema. E aí tu pode vender em dólar, tu pode vender em pesos, se tu quiser, pode vender em euro, pode vender no que for. Isso é muito doido, Isso cara. abre muito mercado, Isso é muita muito doido. possibilidade. Então quem souber surfar essa onda, Leozão, vai temos ficar 5 minutos para terminar. multimilionário. 4, na verdade. Se deixa, vai ter a segunda parte depois. Bora? Como é que tu visualiza o mercado do marketing digital em 5 anos, cara? É muito doido falar com a entrada da IA, Sim. mas no teu ponto É, de vista. provavelmente eu vou errar por conta Vou ver esse episódio daqui a 5 anos de novo. Mas, cara, eu acho que mais concorrência, mais briga de ticket e mais profissionalismo, que é o que eu vi nesses últimos 4, 5 anos. As pessoas têm que entender que o cliente, no final, ele quer resultado. Seja uma agência de tráfego, seja social media, seja copy, seja lançamento, final do dia, resultado. Então, se tu não mudar teu negócio para isso, para escutar teu cliente e trazer realmente o que teu cliente quer, tu vai ficar para trás, vai cobrar menos, vai encher o saco, vai montar uma equipe, ganhar menos e trabalhar mais do que talvez tu teria sozinho. Tá? Então, mais No, concorrência. no lançamento, partnership ou funcionário mesmo? Porque tu falou assim, na nossa de lançamento a gente tem ali 20, 15, sei lá o quê. É. Essa galera, elas entram especificamente dentro do projeto ou eles são fixos da empresa? Cara, Como é legal. que tu visualiza? Porque eu já participei de alguns lançamentos, que o cara tinha ali um grupo, ele falava, ó, tô com expert e tal, tô Sim. precisando de um copy, tô precisando Sim. disso, pega a galera, vai pro projeto. Uhum. Como é que tu visualiza isso? É time fixo, é a tua Cara, galera, tu já tem uma confiança numa galera ali, tu sabe quem é quem para cada massa. Eu projeto. acho que daí começa já o teu posicionamento. Eu já fiz isso, já fiz muito isso. E funcionou. Só que, cara, eu tenho uma empresa, eu não tenho mais um hobby, um freela, entendeu? Então, assim, a gente tem nosso time mesmo, a gente tem nosso gestor de projetos, que atende os nossos clientes de lançamento. A gente tem 3 copywriters hoje, um especialista em aulas, outro especialista em copy, outro especialista em lançamento. A gente tem o time de disparo, a gente tem gestor de tráfego, a gente tem realmente o nosso time. Então, o expert que ele contratar em site de lançamentos, ou o time da SF Educação, ele tem um time fixo. Eu não tenho mais freela. O que eu posso ter é que eu tenho um consultor, um cara que é muito bom, um cara especialista em automação, que eu uso ele para fazer o meu time performar melhor. Mas todos são colaboradores internos. Para quem está começando, é delicado, porque é caro um time desse. Parceria, velho. Então inicia como parceria e depois vai migrando, vai tendo essa visão. Cara, eu tenho que ter empresa, não faz sentido eu juntar um monte de gente aqui para fazer um lançamento de março e depois que entrou o dinheiro. E aí, quando é que tu vai fazer os 50 mil de novo, 100 mil reais para ti de novo? Tem que pensar 6 meses, 12 meses, 24 meses, então tem que ter realmente uma empresa. É como se eu estivesse montando uma agência de tráfego para prestar serviço para outras empresas. Só que nesse caso é para educação. Mistura. Cara, não, eu já tenho uma agência de tráfego, quero implementar lançamento. Dá para Cara, misturar, eu dependendo da demanda também da agência do cara. acho Né? que no início dá. Eu tenho colegas que até hoje é misturado. Pra gente é tudo diferente. Não tem ninguém que tá na mesma nas duas empresas. São empresas totalmente diferentes, com colaboradores totalmente diferentes. Sociedade ou sozinho? Cara, sociedade. Sociedade. Hoje eu tenho o Vitor, que é meu sócio nas 4 empresas, tenho mais o Gabriel, tenho o João e tenho o Cairo. Show. Cara, 1 minuto pra gente finalizar. Quem quiser te encontrar onde? Eu tenho uma última pergunta ainda, mas é a última mesmo. @, Leonardo Araújo. Show. Instagram. Quem quiser me encontrar, @Brandão, com 2 Os no final. Leozão, cara, gente, Bom, prazer papo imenso te receber rico, viu? aqui, de Papo rico. verdade. Tem muita. Eu não fiz metade das perguntas que tu anotei, juro Vamos pra ti. marcar outro. Meu irmão, última perguntinha, cara, bate bola. Se pudesse dar um único conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Nossa. Cara, 18 anos.
Melhor, se tu pudesse dar um único conselho pro teu filho com 18 anos, o que tu falaria? Nossa, difícil. Não, quando meu filho tiver 18 anos, IA, né? Cai de cabeça na IA. Mas, cara, Pra invista ti em também. conhecimento. Investir em conhecimento e fazer esporte. Esses dois Pô, nem conceitos. falei de esporte, tinha uma pergunta aqui, ó. Corpo forte, mente forte, fato ou não? Com certeza absoluta. Nada ensina mais que esporte. Caráter, trabalho em equipe, disciplina, competitividade. Isso aí. Aí passando 3 segundos do time. Ei, tamo junto. Se você Foda, chegou mano. até Foda aqui, vamos demais. pra cima, curte, comenta, compartilha se fez sentido pra você e mete bronca, meu irmão. Estudiar, tráfego pago, fazer dinheiro. É Isso isso. aí, tamo junto. Valeu.